Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a preparação da missa deste domingo, no quarto domingo do tempo comum. E para iniciar, com a ajuda de Deus, vamos fazer a oração deste domingo. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Isto pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, o quarto domingo do tempo comum, a palavra de Deus acentua a palavra de Deus que deve ser acolhida por todos. E acentua e exorta para não fecharmos o coração, como outrora o povo no deserto, fechar o coração para o que Deus fala. Então, quando Deus se manifestou no Monte Sinai, o povo, assustado com os trovões e o fogo no alto da montanha, o povo disse que não queria mais ouvir Deus, falando-lhes desse jeito, entre trovões e raios, né? Pediram a Moisés que ele próprio lhe falasse. Pediram a Moisés que ele próprio lhes falasse como intermediário de Deus. É Deus, e Deus os atendeu. Mas Moisés morreu no deserto antes de o povo entrar na terra prometida. Então, Deus falando através de Moisés, isso a pedido do próprio povo, né? E Deus concedeu-lhe. E Deus fala e Moisés fala em nome de Deus. Nesta primeira leitura dos Deuteronômio, há aquela promessa de Deus: farei surgir um profeta e porei em sua boca as minhas palavras. Moisés morreu no deserto antes de o povo entrar em Canaã. E no texto que nós vamos ouvir no domingo, na primeira leitura, Moisés promete que Deus enviará um futuro profeta, que ele mesmo, como ele mesmo, a quem todos deveriam escutar. Então aí nós podemos ver como a partir do êxodo, desse acontecimento, começa a existir a profecia, pessoas que falam em nome de Deus, os profetas. A continuidade da missão de intermediário entre Deus e o povo foi exercida pelos profetas, que falaram em seu nome. O judaísmo interpretou este profeta como o futuro Messias que deveria vir. Diz a profecia: farei surgir um profeta e porei em sua boca as minhas palavras. O judaísmo interpretou então esse profeta como o futuro Messias. No Evangelho de João, o povo identifica Jesus como o profeta prometido por Moisés. E na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, Jesus aparece entre Moisés e o profeta Elias, enquanto uma voz do céu se fazia ouvir: este é o meu filho amado, escutai-o. Então, é o próprio Filho de Deus, é a palavra viva
que todos devem escutar, e que o profeta, ele é o transmissor da palavra viva de Deus. E o salmo desse domingo nos fala justamente daquela dureza do coração que o povo tinha quando ia para os outros deuses. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fechar o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Uma exortação para abrirmos o coração à voz de Deus, à palavra de Deus. E a segunda leitura é da primeira carta de São Paulo. Ele fala que o tempo está próximo. Então, ele fala também dos que se casam, como vivem como se não tivessem casado, e assim por diante. Paulo vivia na expectativa da vinda iminente do Salvador. A parousia, né, iria acontecer já depois da ascensão de Jesus. Por isso, em qualquer situação que o cristão vivesse como solteiro, casado, viúvo ou trabalhando, não deveria perder o foco da expectativa da vinda próxima do Senhor. O que importa é viver o amor de Deus e ao próximo. Isto que importa, em qualquer estado de vida, né? Então ele acentua que o mais importante, como Jesus disse, é anunciar o reino de Deus. O resto vos será dado por acréscimo. Aqui o que importa é viver o amor a Deus e ao próximo. É o resumo de tudo aquilo que Jesus ensinou, né? Viver o amor de Deus a Deus e ao próximo em qualquer situação de vida. Nesse texto da segunda leitura desse domingo, Paulo explica que o estado celibatário dá mais liberdade para melhor servir ao Senhor. Pelos que não se casam. Não proibiu o casamento, mas pessoalmente Paulo escolheu o celibato, porque lhe dava mais liberdade de servir ao Senhor. Isto dá para pensar um pouquinho, por causa das vocações e dos que querem que os padres sejam casados. É um conselho de São Paulo. Ele mesmo escolheu o celibato para estar mais livre para servir ao Senhor. Um motivo mais sublime. Não porque não tem vocação. O Evangelho de Marcos, que nós vamos ler nesse domingo, Jesus é apresentado como alguém que tem autoridade. Autoridade quer dizer que vive a palavra de Deus. Jesus é apresentado como alguém que tem autoridade, e a autoridade que Deus dá ao Filho do Homem é uma autoridade que põe fim ao reino de Satanás. Ele recebeu todo o poder, né, do Deus Pai, né? Todo o poder, diz Jesus, me foi dado no céu e na terra, para pôr fim ao reino de Satanás e instaura o reino de Deus. Com essa autoridade, Jesus perdoa os pecados, cura os enfermos, expulsa os demônios e os vendilhões do templo. O Evangelho que se vai ouvir nesse domingo dá mais destaque à autoridade de Jesus para ensinar e seu poder sobre os espíritos maus. É particularmente acentuado
o seu poder de ensinar e seu poder sobre os espíritos maus. Realmente, o modo como Jesus ensina, com as palavras das parábolas, é bem popular. O povo já entende o que ele quer dizer, através desse jeito simples. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade. Quando Jesus expulsa um espírito mau de um endemoniado, o povo exclama: que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. Aqui se destaca o caráter profético da atividade de Jesus. Moisés falava ao povo em nome de Deus. Depois dele também os profetas, na primeira leitura. Jesus é o profeta anunciado por Moisés. O Senhor Deus fará surgir em teu favor, do meio dos irmãos, um profeta que deverás ouvir. Do livro do Deuteronômio 18, versículo 15. Na transfiguração de Jesus aparecem Moisés e Elias, os que falavam em nome de Deus. Mas a voz do céu diz: este é meu filho amado, escutai-o. Até agora vocês escutaram Moisés e Elias, agora vocês devem escutar o meu filho amado. Este é o meu filho amado, escutai-o todos vós. Acentua-se também a novidade da doutrina de Jesus em relação à doutrina dos mestres da lei. Os mestres da lei, eles ensinavam, mas eles não faziam o que eles diziam. O povo devia escutar os que falavam com autoridade divina, como Moisés e os profetas. A cena da transfiguração nos ensina que, como no passado o povo devia escutar Moisés e os profetas, agora devemos escutar Jesus falar. O que Jesus fala por suas palavras e ações, pois tem autoridade divina. A novidade do ensinamento de Jesus, que anuncia o reino de Deus e sua luta contra os espíritos maus, o antirreino, acompanharão as narrativas do Evangelho de Marcos durante todo este ano. Nós podemos refletir também neste domingo sobre o nosso profetismo, porque no batismo todos nós somos feitos profetas, como Jesus. Nós somos seguidores de Jesus, ele nos ensina para levar essas palavras, o seu ensinamento até o fim do mundo. Devemos escutar a Jesus falar e levar as suas palavras e ações até as extremidades do mundo. Nós somos todos profetas, ungidos também, como Jesus, com o Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus, que ungiu Jesus também profeta, esse é para dar força, coragem e empurrar-nos para executar o profetismo nos tempos de hoje. Todos nós, pelo batismo, temos um compromisso de sermos profetas, anunciar o reino de Deus e denunciar tudo o que impede o reino de Deus. São duas tarefas: anunciar o reino de Deus e denunciar o que é contra o reino de Deus. Então, queridos irmãos, sejamos também atentos à palavra de Deus nesse domingo e guardemos esta palavra e aprofundemos ela, porque é um compromisso que nós assumimos
no nosso batismo, que nós levemos aos outros e onde nós vemos e sentimos que o Evangelho não é vivido, levemos o Evangelho também a essas pessoas. Era isso.